vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero trazer um estudo que eu vou falar sobre. O tema é: a palavra tem que se cumprir, né? E a gente precisa se atentar para umas coisas que a palavra fala, que tudo que Cristo deu a gente tem poder para fazer. Exemplo: ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios. E isso foi feito, Deus deu essa autoridade para toda a igreja. Não é somente para o pastor, para o ministro de libertação, para a pessoa que se consagra a Deus. Tudo bem, a pessoa para entrar em batalha espiritual, ela tem que ter uma vida consagrada a Deus, tem que ter uma vida para, se a pessoa quiser esse instrumento usado por Deus para cura, para libertação, a pessoa tem que pagar um preço maior. Não é que tipo assim, Jesus pagou todo o preço que a gente precisava. Mas o que Deus quer que a gente entenda é que a gente precisa ter fé. Somente a fé já é o suficiente para a gente expulsar demônio, curar enfermo e ter os discernimentos e por aí vai. Então, irmãos, antes de começar, eu queria convidar você, antes de começar, se inscreva no canal, fazendo favor, que dá uma ajuda muito grande para a gente aqui, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assistam até o final e dê o seu like, que o seu like é muito poderoso. Então, eu te agradeço se você der o like e vamos ao estudo. Né, irmãos? Esse estudo poderia ser uma mensagem, né? Então, tudo que Jesus disse, eu te dou autoridade para Deus. Jesus disse que a autoridade para sermos usados por Deus. Mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Está lá em Mateus capítulo 10, do versículo 6 ao 8. Então, esse texto, irmãos, nos fala abertamente sobre aquilo que Cristo quer que a igreja faça. Ou seja, a missão da igreja é continuar fazendo aquilo que Cristo fazia. A igreja tem que continuar fazendo, libertando, curando, trazendo pessoas para próximo de Deus, porque nós precisamos ter essa preocupação. Principalmente no quesito que fala de libertação. Eu sou presbítero, não esqueci de falar, presbítero Jerônimo Gomes, e eu quero falar para vocês, irmão, que toda igreja seria necessário ter um ministério de libertação. Porque nem todo mundo que se converte, a pessoa converte, mas tem coisas que ela está presa, seja por si familiar, por qualquer outra coisa que esteja envolvendo a situação. E as pessoas ainda ficam presas por causa dessas armadilhas que não convém à vida do cristão ficar, né? Então, todo cristão, quando se converte, precisa ter libertação sobre a sua vida, para que o que tiver por trás, que tiver de maldição familiar, tiver de espírito familiar, seja eliminado da vida da pessoa, para que a pessoa possa ter uma vida plena e abundante com Deus. Então, vamos para o próximo tópico. Eu li Mateus capítulo 10, do versículo 6 ao 8, vamos para o próximo. Então, o que nós precisamos para Deus nos usar é somente a fé, né? Em Lucas 10, 19 fala assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará algum dano. Ou seja, retaliação já não existe biblicamente. A retaliação, irmãos, ela existe para quem quer enfrentar demônio, quer enfrentar as trevas sem consagração, sem uma ordem direta de Deus para poder você entrar em batalha. Ou seja, você que quer ser um ministro de libertação, primeiro você tem que ter chamado. E eu tenho esse chamado, então por isso eu estou falando a respeito disso aqui. Então, quando você obedece a Deus, não existe retaliação por você estar em obediência. Porque, irmão, vou falar para vocês, irmão, nós que somos da libertação, como eu sou, eu preciso ter uma consagração constante diante de Deus.
Igual eu descobri recentemente que eu conseguia jejuar o dia inteiro. Isso foi bom para mim porque eu consigo me consagrar mais. E eu vou falar para vocês, irmãos, quando eu começar a receber convite para pregar a palavra, eu vou jejuar o dia inteiro para Deus me usar, porque eu quero ser usado por Deus, eu quero me abrir para que Deus possa me encher do que Ele tem para me dar, para eu poder ser usado e engrandecer o nome do Senhor. Lógico, nós devemos dar glória e adoração somente a Deus, nunca ao homem. Então Satanás não poderá trazer retaliação se você está em obediência, se você está em consagração, se você está em propósito com Deus, focado naquilo que Deus te chamou e para fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Então faça o que Deus quer que você faça. Outra coisa que é importante, Jesus, irmãos, ele curou enfermos, expulsou demônios, ele fez tudo isso, mas a igreja não faz. A igreja, às vezes, entra um monte de pessoa, batiza, está lá na igreja, mas precisando de libertação. Porque pode ter coisas que envolvem espírito familiar, pode ter várias coisas envolvidas, pomba gira, pode ter várias coisas, e as pessoas não são libertas porque a igreja não tem ministério de libertação. Uma hora eu vou gravar um vídeo falando sobre essa questão. Toda igreja precisa de ter um ministério de libertação, né? Então a gente precisa entender. Então, irmãos, o que Deus quer para Ele usar a gente é fé. Então, irmãos, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou também vem pelo ler. Isso aí eu estou falando da minha cabeça, porque isso não está na Bíblia, né? Eu estou falando para vocês, porque desde que eu me converti, eu tinha uma experiência com Deus quando eu tinha 14 anos. E aí eu me batizei, me converti, e Deus me deu uma sede muito grande de leitura bíblica. Sabe, irmãos? Deus me deu uma sede muito grande. E por esse fato de eu ter lido muita Bíblia, de ter buscado muita Bíblia, hoje eu tenho um canal que eu falo sobre a palavra, então eu falo para vocês, Deus me deu uma fé, tipo assim, inabalável. E eu falo, eu posso contar vários testemunhos aqui para vocês, de coisas que Deus fez, por causa da minha oração, eu orei, determinei. E tipo assim, irmão, você ter fé tem que ser assim, você fala no nome de Jesus e pronto, esquece. Pode ter certeza que vai cumprir, irmãos, outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. Você tem que confiar nele, você não pode deixar nada vir tomar no seu coração, que você fique preocupado, ansioso, né? E por aí vai. Então, o próximo ponto, vamos lá. Então, Jesus fala que eu dei vocês autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano, ou seja, debaixo da autoridade de Cristo. Se você fizer isso debaixo da autoridade de Cristo, por quê, irmãos? Cristo, ele batalhou enquanto ele veio contra as trevas. Ele batalhou e ele venceu as trevas. Venceu o inferno e expôs eles à vergonha pública. Então, se nós queremos agradar a Deus, precisamos ter fé. Porque Jesus disse que precisamos colocar nossa fé em prática, ou seja, Tiago fala assim, nossa fé sem obras ela é morta. Sim, Tiago está certo, se a nossa fé sem obras ela é morta. Ou seja, a nossa fé tem que ser voltada a fazer o que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. Porque a missão da igreja é trazer libertação dos cativos, é trazer libertação, trazer cura, porque tem doenças, irmãos, que as pessoas têm, que são colocadas por demônios, por espíritos das trevas, por causa de legalidades que há na vida da pessoa, e precisa de pessoas que tenham um ministério de libertação, que possa enxergar e possa ter esse discernimento para vir orar e trazer uma liberdade para a pessoa. Então, e se houver ordem para entrar, podemos ir com tudo. Ou seja, se nós buscarmos a Deus com nossa fé em prática, então se Deus der uma ordem para a gente entrar, a gente pode ir com tudo, com toda certeza. Porque antes de entrar numa guerra, a gente tem que ser como os reis de Israel. Todo dia sempre perguntar ao Senhor, Senhor, tem essa pessoa para libertar. Eu vou para libertar essa pessoa ou eu fico parado? Aí você tem que esperar o que Deus mandar para você. Se Deus mandar, vai, então vai com tudo. Vai na força do Senhor. Mas se Deus não autorizar
você entrar em batalha espiritual, nós devemos entrar porque a vitória é certa. Então a gente tem que entender isso, porque primeiro a gente tem que ter fé. Então, irmãos, eu falo isso aqui, que a palavra tem que se cumprir. Cristo falou que nos deu autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões e nada nos causar algum dano. Então, se Jesus de Cristo diz, tem que acontecer. Eu estou falando isso aqui, irmãos, é para despertar a sua fé. Despertar a sua fé. Eu espero que alcance a sua vida para você, que você desperte sua fé. Comece a buscar o Senhor. Talvez, de repente, seu ministério nem é libertação, né? É outro ministério, mas talvez pela sua busca diante de Deus, para você estar mais perto, Deus vai lá e vai te mostrar o que Ele quer de você e o propósito que Ele tem para sua vida. Então nós precisamos agradar a Deus para ter fé. Se você tiver fé, você agrada a Deus. E o que Jesus disse, precisamos colocar nossa fé em prática. E se houver ordem para entrar, nós devemos entrar. Próximo. Então, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, Satanás procura alguém para devorar. Ou seja, se eu não vigiar, se eu não tiver vigilância, e essa vigilância, irmãos, Deus, o texto fala com referência ao pecado, para ser vigilante para não pecar, para não cair em pecado. Então o diabo ele tenta trazer nós o pecado, e o pecado é muito sedutor. Eu falo a verdade que o pecado sempre foi muito sedutor e pode nos devorar realmente se nós entrarmos de cabeça. Mas eu vou falar 3 práticas que pode trazer a nossa vida espiritual, uma vida plena, uma vida forte, fortalecer o seu espírito, fortalecer seu coração para você ficar bem com Deus. Então, irmãos, primeira prática que nós devemos fazer para ser vigilantes, precisamos de 3 pilares. Primeiro é o jejum. Segundo é a oração. Terceiro é a leitura bíblica. Por quê? Se você jejua, você começa a ficar sensível para ouvir a voz de Deus. Se você ora, amém, é muito bom você orar. Você tem um tempo diário de oração com Deus. E leitura bíblica também. É muito importante você ter um hábito de ter leitura bíblica para você fortalecer sua vida e fortalecer o seu coração. Gerar fé também, né? Então nós precisamos da Bíblia que liberta das armas de Satanás. Ou seja, se você vai lendo, automaticamente Deus vai te libertando de coisas que Satanás estava aprendendo você, né? Então a Bíblia é o segredo para você vencer Satanás, irmãos. A palavra é o segredo e gera a fé nas obras que Cristo fez. Ou seja, o mesmo poder que estava em Jesus está sobre a igreja, que somos nós. Eu, você, todo mundo que tem fé vai viver isso. Mas você tem que ter fé para poder colocar as mãos na massa, né? Então o jejum nos traz mais perto de um relacionamento com Deus e conseguimos ficar sensíveis à voz do Criador. E através da oração recebemos direção de Deus. Por quê, irmãos? Muitas pessoas precisam se entregar ao propósito de Deus. E para você se entregar, porque Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, e muitas das vezes nós não estamos vivendo por falta de discernimento, por falta de oração, por falta de uma vida de oração com Deus, com uma vida de leitura bíblica e de jejum. Então, irmãos, nós precisamos voltar atrás e buscar a Deus como se não fosse haver um amanhã, para que Deus de uma vez por todas venha cumprir o seu propósito em nossas vidas. Porque Deus tem plano de paz, planos de bênção, mas não tem planos de mal para nossas vidas, nós que cremos nele. Então, vamos focar aqui no próximo aqui. Então, em Apocalipse 12 fala assim: o diabo não desiste de tentar, mas continua até que o seu fim vença. Está lá em Apocalipse 12, né? Então, em João 5,4, Jesus já venceu. A quem vencerá, senão a ti mesmo?
que estás em Cristo, em ti a força e a palavra de Deus. Ou seja, como o texto fala que vencerá a ti mesmo, ou seja, isso fala sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós vencemos a nós mesmos quando nós seguimos os princípios que Cristo deu através da sua palavra. Então, nós estamos vigilantes, ficamos blindados contra a tentação. E a nossa força é a palavra de Deus. Ou seja, você tem que ler Bíblia, você tem que buscar instrução, você tem que buscar conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, quando você lê, Deus ele traz inspiração. Se você está buscando, Deus traz inspiração e traz revelação, e vai chegar um momento que vai usar a sua vida para edificar outras vidas. E através da palavra nós vencemos a nós mesmos. Quem está sobre a vontade de Cristo vence as trevas. Então é esse o segredo, irmãos. Podia ser o tema de um vídeo, como vencer as trevas, mas isso aqui é algo que é muito alertante, é um bom alerta, né? Próximo aqui. Então, João 2:22, 1 João 2:22, eis que vem a batalha espiritual, a qual se manifestará entre os santos. Ou seja, Cristo, ele batalhou contra as trevas, venceu as trevas. Cristo já venceu. Então, o que a gente precisa para ter vitória sobre Satanás é só ter fé. Crer no nome de Cristo. Jesus falou, confie em mim, creia em mim, que tudo vai dar certo. Vocês vencerão as trevas. Apóstolo Paulo falando quando perto da sua morte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então isso mostra que Paulo teve um bom combate e venceu o inimigo que trouxe muitas pessoas para perto de Cristo. Então a batalha entre o império das trevas, em Jesus Cristo nós já temos a vitória. Se nós temos a fé no Filho de Deus, a vitória é nossa. Então, irmãos, nós precisamos ter a fé. E o diabo, ele luta constantemente para minar a nossa fé em Deus, através de vários rudimentos, de várias coisas que ele tenta usar. E nós devemos ser instrumentos para curar e libertar. Ou seja, o que Deus quer da igreja, que a igreja continue fazendo o que Cristo fez. Porque o poder para curar, o poder para libertar, está em nós. Né, irmãos? Está em nós. E através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Através do nome de Deus, que pode ser engrandecido. Ou seja, se você quiser engrandecer o nome de Deus, procure conversar com Deus, ter um diálogo com Ele, um relacionamento, para você perguntar para Ele: Deus, qual que é o propósito que o Senhor quer que eu viva diante do Senhor? E não podemos querer a glória para nós mesmos. Uma vez eu corrigi um pastor de uma igreja, falei que o pastor, você não pode se engrandecer não. Ele falou uma coisa lá, tipo, exaltando ele, eu peguei e corrigi. Tudo bem que eu sou presbítero, né? Talvez não tenha autoridade, mas eu sou quase uma coisa, mesma coisa que pastor. Eu sou presbítero. O governo da igreja no Antigo Testamento era feito pelos presbíteros, não era tanto pelos pastores, né? Então, não podemos querer a glória para nós mesmos, e a glória só pertence a Deus, e tudo que Deus nos pede é fé. Tenha fé, meu amigo. Confia em mim. Agradeça sempre. As coisas estão dando errado, agradece. As coisas estão indo bem, agradece a Deus, porque Deus, ele se agrada, irmãos. Então, tenha uma vida de oração e para a palavra de Deus começar a se cumprir através da sua vida. Eu falo, irmãos, a palavra tem que se cumprir, eu falo, porque eu estou buscando isso também. Eu quero que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e o nome de Deus seja engrandecido através da minha vida. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, irmãos, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu estou preparando temáticas, né, para o canal, que eu vou falar sobre a carta às 7 igrejas de Apocalipse. Eu vou fazer isso, vou fazer cada estudo um dia, eu vou falar sobre um assunto, sobre uma carta para cada igreja, até chegar a 7 igrejas. Mas uma igreja que eu vou falar por último vai ser a igreja de Filadélfia, né? Aí as outras eu vou falar primeiro, e a última igreja que eu vou falar será de Filadélfia. Então que Deus abençoe,
abençoe sua vida, sua família e até o próximo vídeo. Amém.